Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja em nossos corações. É mais um dia hoje que o Senhor nos concedeu e estamos nele, né, irmãos? Vivos, atentos às coisas de Deus e com um coração sincero de aprender um pouco mais com o Espírito Santo de Deus. Estando todos na comunhão, porque assim é bom ficarmos, né, irmão? Irmãs, em comunhão com Deus, porque na comunhão com Deus nós encontramos força para resistir ao mal, porque o mal ele está nos cercando o tempo todo. O mal vem com facilidade. As coisas boas nós temos que lutar por elas, né? Mas o mal ele se estabeleceu nessa terra de tal forma, tudo permissão de Deus, que ele vem com facilidade. Então, quando você inicia teu dia, você tem que estar em comunhão, porque estando em comunhão, você está em oração com Deus. Oração não é só botar o joelho no chão, né, ou parar num canto, numa posição determinada e ficar falando com Deus, não. Nós podemos estar em oração, basta que para isso nós estejamos em comunhão, sem falar nada. Mas em comunhão com Deus, o nosso coração se comunica com Deus. Porque Deus vai longe, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Mas então é isso. Nós acordamos em comunhão, vigilantes, né, lutando para que o bem aconteça em todo lugar que nós estivermos, né? Aonde nós estivermos, nós estaremos representando o bem, lutando, ficando em comunhão e nos esforçando, né? Para que haja lá o que é bom, o que é justo, o que é agradável, né? Bendito é o nome santo do Senhor. Mas a cada dia o Senhor dá-nos uma porção. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor mostrou Provérbios 25. É um livro que dá muitos conselhos, né? Que, se bem interpretados e às vezes na hora certa, é de muita valia para a nossa luta diária. Então, meus irmãos, vamos ler esse livro de Provérbios, né? Ele começa dizendo assim: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos deles estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afasta do rei os maus conselheiros, porque o que toma forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir a um tribunal para contar o que viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem
e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim como você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Amém. Bom, meus irmãos, essa foi a leitura em Provérbios 25. E ela vem trazendo, assim, vários conselhos, né? Começando aqui pelo versículo 3, que diz assim: ninguém consegue saber o que pensa um rei. Ele está fora de alcance. Isso porque ser rei é estar no topo, é estar lá em cima. E às vezes, querer descobrir o que vai pela mente de um rei é perda de tempo, ninguém consegue alcançar. Porque o que sente um rei, o que pode sentir um rei por ele ser rei, é algo que aquele que não é rei nunca vai conseguir imaginar. Então não tente, às vezes, saber o que vai na mente de alguém, mas se contente com aquilo que está sendo explicado. Isso é muito interessante. Aqui fala no versículo 4, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Está dizendo, a prata é muito valiosa. Quando se faz uma obra de arte com prata, ela tem grande valor. Mas antes de virar uma obra de arte, é preciso purificar a prata. Então, mesmo o que é bom e mesmo o que tem valor, para que seja útil, tem que ser purificado. Então, mesmo que você seja uma pessoa boa, para ser útil na presença de Deus, primeiro você tem que ser purificado. Tem que tirar toda a escória, tudo que não é bom, porque aí sim vai se transformar numa obra de arte, num vaso de honra. Aqui fala no versículo 5, afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Isso nos ensina a prestar atenção naquelas pessoas que estão à nossa volta, dando conselho para nós, falando ao nosso ouvido. Procura ver se nelas tem justiça. E justiça é a justiça de Deus. No versículo 6, diz assim: quando você estiver diante das autoridades, não se faça importante.
Porque é um erro muito grande você fingir que é importante, você querer dizer que é importante. Quem é importante por si só. Não precisa se fazer de importante e nem se mostrar importante. Porque aquele que realmente tem importância, na hora certa, a sua importância irá se valer. No versículo 7 diz assim: melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Por quê? Aquele que realmente é importante, a sua importância, um momento ou outro vai ser descoberto. E aí vão pegar e vão puxar você para o lugar de honra. Mas quando você se fez importante, sem verdadeiramente ser, passará vergonha. Porque será descoberto que você não é aquilo que você demonstra ser. Então você vai ser tirado daquele lugar. E às vezes aquele lugar é na mente de uma pessoa, no coração de uma pessoa. Então não finja ser o que você é. Isso nunca vai lhe ser bom. Seja o que você verdadeiramente é. E mesmo que você esteja sendo injustiçado, isso acontece com muitas pessoas. Você está sendo injustiçado, você é melhor do que o valor que estão te dando. Mas não se preocupe, não. Continue sendo importante como você é, sem se mostrar. Um dia, o seu valor será reconhecido. Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredo e você nunca mais se livrará dessa vergonha. Isso é assim. Às vezes você tem uma causa contra uma pessoa e você vai se defender, você vai talvez julgar uma causa, né? E aí você faz uso de coisas que te deram informação. Olha, fulano de tal me informou isso, outros fulano me contou isso, portanto, e aí você usa aquele argumento para beneficiar, para pleitear a tua causa. Quando não é isso que você deve fazer. Use as informações que te conta apenas para ter mais habilidade em julgar suas questões. Mas não comprometa as suas fontes, para que elas não venham a perceber que você não guarda segredo. Então, é melhor conhecer toda a verdade sem ter que dizer que conhece. Mas você ser senhor da situação porque conhece tudo. Então, nós temos que ser sábio e não perder a confiança naqueles que confiam em nós. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Imagina a prata, que já é um metal precioso, né? E aí você adorna a prata, enfeita desenhando com ouro. Você conseguiu transformar algo bom, que era uma obra de prata, adornando ela com um metal mais precioso, que seria o ouro. Essa é a comparação que diz aqui com a palavra certa na hora certa. Ou seja, vamos ser mais prudentes em falar as coisas na hora certa. Não vamos nos precipitar. Muitas vezes nós vemos uma situação, um problema sério e nós sabemos, às vezes, o que dizer. Mas mesmo sabendo o que dizer, você tem que esperar, às vezes, que a poeira baixe, os ânimos se restabeleçam para você falar aquela palavra certa. Então, meu irmão, minha irmã, isso é palavra de sabedoria. Vamos reter, às vezes, a palavra, mesmo que nós tenhamos conhecimento que é a palavra certa. Mas não basta ser a palavra certa, tem que ser no momento certo. Então aqui já fala a palavra certa na hora certa. Isso é sabedoria que vem de Deus. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouros ou joias de ouro puro. Que bom, né, irmãos? Nós estamos falando de conselhos aqui, conselhos de Provérbios, e no versículo 12 fala:
quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, e aqui eu não estou me tomando como experiente é a palavra, né? Quando nós aprendemos com a palavra, com as escrituras, vale mais do que anel de ouro, do que joias, porque a sabedoria vale mais do que qualquer tesouro nessa terra. No versículo 13 fala assim: como água fresca no calor da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Aqui está falando, irmãos, que quando você confia em alguém para uma mensagem, e essa pessoa, né, ela dá a mensagem exatamente como aquele que te mandou. Então, aquele que te mandou dar a mensagem, ele fica muito satisfeito com você. Isso é muito importante, né? A mensagem tem que ser dada fiel, sem nenhum acréscimo da nossa parte. Nós temos que ser fiel ao entregar uma mensagem. Isso é muito bom para nós sabermos quando nós estamos na posição de entregar uma mensagem para alguém. Que nós possamos ser fiel, né? Aquele que geralmente nos toma para levar a mensagem, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. E também isso cabe na nossa vida, pessoal. Quando alguém te confia uma mensagem e você vai e entrega exatamente aquela mensagem, você se torna uma pessoa de confiança. Aquela pessoa que te mandou, sabe, ela fica contente, ela relaxa, sabendo que você é um mensageiro de confiança, né? No versículo 14 diz assim: quem promete e não dá é como uma nuvem e o vento que não trazem chuva. Sabe quando você está precisando de uma chuva? Para colheita, para tirar o calor, para baixar a poeira. Então, aí você vê a formação de nuvens, aquele vento, aí venta, passa a nuvem forte, você fala, vai chover. E você cria toda aquela expectativa, né? Mas aí passa o vento, passa a nuvem e não chove. Vem a decepção. Assim é a pessoa que promete. Meu irmão, minha irmã, se você não pretende dar alguma coisa, nunca prometa. Nunca fala, não, se Deus preparar, eu vou trazer. Como assim, se Deus preparar? Se Deus mandar um anjo do céu para te dar, entregar na mão para você levar? Não, não prometa. Seja sim, sim, não, não. Se você tem a condição de dar e está no teu coração, então fala assim, eu vou te dar. E entrega. O que você prometer, você dá. Agora, se não tem a intenção de dar, não prometa. Não seja como essa nuvem, esse vento que não traz nada a não ser a decepção. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Nesse versículo fala assim, tenha paciência. Paciência. Com paciência, até aqueles que você tem autoridade para alguma questão e você precisa convencer, não vai ser assim na afobação, não. Tenha paciência, aprende com a palavra certa no momento certo, não se fazendo importante, né? Chegando com humildade e com paciência e também com perseverança, as dificuldades serão vencidas. Que mensagem gloriosa, né, meus irmãos, minhas irmãs? No versículo 16 fala, não coma mel demais, pois você pode vomitar. Isso quer dizer assim, às vezes nós temos alguma coisa muito boa na nossa frente e a gente quer usar o máximo possível, quer usufruir daquilo ao máximo. Aqui fala assim, vamos ter temperança em tudo. Prudência e temperança. Você pode ter algo muito bom, mas use com sabedoria. Não coma demais para não vomitar. Não vá a toda hora na casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você.
É assim, né? Realmente é assim. Às vezes você tem um vizinho que gosta de você e, eventualmente, você vai fazer uma visita. Você vai ser sempre bem recebido. Mas se você é dessa pessoa que está todo dia, com certeza o vizinho ou a vizinha vai se cansar e vai ter raiva de você. Então vamos colocar a palavra em prática. Seja um pouquinho mais valioso, valiosa. Seja mais prudente. Não vá tanto na casa do vizinho, da vizinha. Vá no momento certo. Se deixa guiar por Deus. Não seja aquela pessoa chata que todo dia está batendo ponto lá na casa do vizinho, do teu irmão, da tua irmã. Conselhos da palavra do Senhor, né, meus irmãos? E assim diz, no versículo 18, a pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Quem fala mentira dos outros é terrível. Né? É tão bom quanto uma facada, uma espadada, uma porretada, né? Quem fala mal a respeito dos outros não é uma boa pessoa. Irmão, se esse espírito de falar mal dos outros, e aqui fala a pessoa que diz mentira a respeito dos outros, porque isso é que é falar mal. Quando você fala mal, você está falando mentiras. Aí você está sendo, não, você não vou falar que meu irmão, minha irmã está sendo uma coisa tão horrível que está falando mentira dos outros. Mas aquelas pessoas que você ouve falando mentira, se afasta delas. Tem um ditado que diz assim, quando João fala de Pedro, mais sobre João eu conheço. Ou seja, aquelas pessoas que falam mal dos outros, que dirá falar mal, mentira dos outros, aí você se afasta dela, porque isso é como uma arma perigosa. Mantenha distante de você. 19, versículo 19 diz assim, no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar como um pé aleijado. É terrível, irmão. Você está em dificuldade e você está dependendo de uma pessoa que não merece a menor confiança. É terrível, você fica naquela situação. É como você ir no médico, que você tem mal informação, você não confia e você está dependendo dele. Você não vai ter paz e segurança nem para comprar o remédio e tomar aquela receita. Você não confia. Então é terrível você depender de alguém que não mereça confiança. Que possamos nós, meus irmãos, sermos pessoas de confiança. Essa palavra nos ensina a sermos pessoas de confiança, sermos leais e precisos nas mensagens, naquilo que as pessoas nos confiam às vezes para entregar alguém, que nós sejamos leais quando nós prometemos alguma coisa a alguém, que se nós prometemos, nós vamos cumprir. Sejamos leais, confiáveis. A palavra está falando isso, está nos ensinando que quem é leal e verdadeiro, esse é um tesouro. Irmãos, e nos ensina mais ainda. Se teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. E não é interessante? Seu inimigo está com fome, está com sede, e é teu inimigo. Mas ao invés de você bater a porta, virar as caras, você olha para ele, aí você vai e oferece um prato de comida, oferece uma água. E aqui diz, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Porque ele vai ter vergonha e remorso. Porque aquele que ele odiava tanto, que é você, né? Estendeu a mão para ele. E ainda diz mais, o Senhor, nosso Deus, nos recompensará. Mais uma vez aqui, irmãos, o Senhor está nos ensinando a não pagarmos o mal com o mal. Né? Vamos fazer como a palavra diz, ao nosso inimigo, dê de comer, dê de beber. Ele vai morrer de vergonha vendo que a tua estatura, a tua grandeza. Isso é muito importante para você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio.
Mexericos são coisas que trazem ódio. Você ouve uma coisa aqui, você vai levar ali. Ouve uma coisa aqui e vai levar ali. Quem faz isso é um agente do ódio. É um instrumento do ódio e nós sabemos a quem ele estará servindo. Então, meu irmão, meu irmão, fuja. Se você ouve aqui, tranca a boca, tranca tudo. Guarda para você, retenha. Já lá em cima o Senhor já nos ensinava a manter o que nos contam em segredo, para usarmos, mas não expondo a nossa fonte. E que dirá então você ouvir uma coisa e sair por aí dizendo: jamais sejamos mexeriqueiros, que não sejamos um proliferador do ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Irmão, irmã, tanto o homem e a mulher que é briguento, a palavra está falando aqui, é melhor morar num fundo de quintal, lá num canto bem longe, do que você estar dentro de uma casa boa, mas com uma pessoa briguenta. Então, meu irmão, minha irmã, se você é dado a ser briguento ou briguenta, você fala assim, não, eu não tolero, não, se tiver errado, eu brigo mesmo. Comigo é assim, você é briguento ou briguenta. Seja mais suave, mais tardio em ser assim. Seja uma pessoa mais sociável, mais alegre, mais companheiro, companheira. Não torne a vida daquelas pessoas que estão ao teu lado um inferno. Por quê? Porque até a própria palavra fala, é melhor viver longe do que junto com uma pessoa briguenta. Glória a Deus. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. É muito bom ser mensageiros de boa notícia, né, meus irmãos? Que possamos ser mensageiros de boas notícias sempre. Essa é a notícia boa para dar. A pessoa não espera e você chega com uma boa notícia. Glória a Deus. Que Deus nos conceda essa benção de sermos mensageiros de boas notícias. E aqui fala, irmão, a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. De nada adianta você ser uma pessoa boa. Vamos vigiar muito nessa parte, irmão e irmã. De nada adianta ser uma pessoa boa e se deixar levar por coisas que falam na nossa vida. É incrível, né? Uma vez eu dei um exemplo. O homem está casado com a mulher há 20 anos. Aí chega uma pessoa que ele conheceu há 2 anos, chega para ele e fala assim, olha, eu vi a tua mulher, um homem em tal lugar assim, assim, assado. E ele entra para dentro de casa e vai brigar com a mulher. Mas olha que insensato, que tolo. Uma pessoa que ele vive há 20 anos, né? Ele deixou de confiar por uma que ele conheceu há 3 anos. Então, nós temos que não nos deixar levar por pessoas más. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Hoje o Senhor está dando de falar muito isso. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os mexericos. Cuidado com o que estão trazendo para você. Porque a palavra de Deus diz, até uma pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é uma fonte de água barrenta, é um poço contaminado. Então esses mexericos que estão chegando é para te tornar uma água barrenta, que não serve para beber, ou um poço contaminado. Não seja, meu irmão, minha irmã, uma água barrenta, um poço contaminado. Não se deixe levar pelos mexericos, não se deixe levar por pessoas más. Para terminar, meus irmãos, minha irmã, tem 2 versículos, o 27. Assim como o mel demais não faz bem,
também não é bom andar procurando elogios. Olha aí. Tem muita gente que gosta de ser elogiado, faz as coisas para ser elogiado, né? Faz as coisas e quer receber um elogio. Ô, minha irmã, às vezes você faz um prato de comida assim, coloca na mesa assim, e você fica danada da vida se ninguém elogiar, né? O importante é que todos estejam comendo e lambendo os beijos. Não esteja atrás dos elogios, porque os elogios, na maioria das vezes, são falsos, são coisas de aduladores. Mas se você observar e prestar atenção, você vai ver que aquilo que você fez agradou, independente dos elogios. Não vamos estar atrás dos elogios. E o último versículo, 28, que fala assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa, ou seja, vulnerável, como uma cidade sem muralha. Tudo isso que o Senhor nos ensinou na palavra é para que possamos aprender a nos controlar. Vamos aprender a nos controlar. Controlar a hora de falar a palavra certa na hora certa. Controlar a nossa ânsia por brigar. Controlar a nossa ânsia de mostrar que nós somos importantes quando nós não estamos sendo reconhecidos. Controlar todos esses ímpetos, né, que só vêm a nos desfavorecer. Esse autocontrole que a gente consegue com conhecimento e sabedoria. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos reter essa sabedoria que o Senhor nos entrega hoje através de Provérbios 25. Esta é a palavra que Deus nos concede e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém.